Amados irmãos e irmãs, uma boa noite na paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão nos escutando pelas redes sociais, que o Senhor Jesus esteja com vocês nessa noite. Nós estamos aqui nessa quarta-feira para juntos cultuarmos o nome do Senhor, e eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6, do verso 1 em diante, que nos diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Nessa noite nós estamos aqui porque ouvimos esse chamado na vida de cada um de nós. Nós estamos aqui porque entendemos que ai de nós se não for o Senhor, ai de nós se nós não buscarmos essa presença tão poderosa que foi retratada aqui, essa presença que nos acompanha, que faz do lugar um lugar santo, um ambiente em que a gente adora o Senhor, em que a gente busca. E esse ambiente não é só aqui nesse templo, mas quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós permitimos que Deus vá para o nosso lar, esse ambiente se torna o lugar onde o servo de Deus está. Que nessa noite você possa fazer da sua casa, você que está aí nos ouvindo de sua casa, faça da sua casa esse ambiente de glória. Faça de onde você estiver um lugar de adoração ao Senhor. Eu quero te convidar para você fechar os seus olhos e juntos nós vamos orar esta noite. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos perdoou. Oh Jesus, o teu sangue lavou nossas almas, nossos corações, tirou tudo aquilo que nos separava de Ti. E hoje nós podemos entrar no Teu santo templo, entrar no Teu santuário, diante da Tua presença, para juntos Te adorarmos, juntos exaltarmos o Teu nome. Nessa quarta-feira, Senhor, recebe nosso louvor e a nossa adoração. Jesus, que chegue até Ti, Senhor, como um aroma suave, como uma oferta de gratidão por tudo que o Senhor é, por todas as Tuas maravilhas, todos os Teus benefícios. Estamos aqui, Senhor, para Te louvar e Te agradecer, Deus. Recebe, Deus, nosso culto de adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, novo dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Eu quero te convidar a louvarmos ao Senhor, porque esse é um ambiente de glória. E quando nós estamos na presença do Senhor, há a presença do Espírito Santo, a presença dos anjos. Quando nós estamos 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus Cristo está conosco. E nós adoramos, entramos na presença do Senhor e adoramos a Deus, na beleza da santidade do nosso Deus. Eu quero te convidar para louvar conosco neste ambiente de glória.
Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Já desligou? Vamos continuar então. Nós vamos louvar o Senhor com mais um louvor, mais uma adoração a Deus. O Espírito Santo como nosso amigo.
Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor, quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Nós reunidos mais uma vez na casa do Senhor, gravando este vídeo, a fim de que ela chegue à sua casa e você possa, mesmo não podendo estar presente na casa do Senhor, você possa no seu lar adorar a Deus, estudar a palavra do Senhor, permitir que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Eu quero te convidar, você que está aqui na igreja, os que estão nos seus lares, a neste momento fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e vamos buscar a Deus que é todo poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, estamos em tua presença, mestre querido, e te damos graças. Damos-te graças, Senhor, porque o teu amor tem alcançado os nossos corações, as nossas vidas, e tem, Senhor, transformado, Senhor, as nossas realidades em realidades do céu. Deus querido, abençoa, Senhor, e guarda cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que teu amor, Senhor, possa alcançar-nos, ó Deus, alcançar-nos, Senhor, a cada instante, ó Deus, pelo poder que há em teu nome, o poder que há, Senhor, no teu sangue, que sejamos, Senhor, envolvidos e movimentados, movidos pelo teu Espírito, ó Deus. Fala conosco, abre, Senhor, as cortinas, Senhor, do nosso entendimento, e fala aos nossos corações, dá-nos, Senhor, a tranquilidade de que conheçamos, Senhor, que tudo está em tuas mãos. Assim, mestre querido, nós pedimos e cremos que hoje as nossas orações nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queiram, por favor, sentarem-se, fiquem à vontade. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, querido. Irmãos amados, nós temos nas quartas-feiras, continuadamente, estudado o livro de Apocalipse. E tenho dito já algumas quartas-feiras, né? Que alguns crentes acham a leitura do livro de Apocalipse difícil, né? Às vezes até intitulam, né, o livro com bastante dificuldade. E nós temos estudado a palavra do Senhor e a cada momento que nós estamos destrinchando aquilo que Deus tem falado conosco, tem sido uma bênção, né? E o nosso coração tem muito alegrado. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. E semana passada nós demos um salto, né? Nós tivemos aqui a visita do pastor Cleiton, missionário lá em São Bento do Sul, e ele esteve nos transmitindo a palavra do Senhor. Então nós demos uma parada aí, mas agora vamos continuar. E hoje nós vamos continuar no capítulo 6 de Apocalipse. O capítulo 6 de Apocalipse fala da abertura de selos do livro escrito por dentro e por fora em todos os lugares que nós estudamos, né, na semana então retrasada. E hoje é nosso objetivo falarmos dos primeiros 3 selos que foram abertos. E como é um dia de estudo, um dia que nós utilizamos a Bíblia, eu gostaria que você até me acompanhasse nas várias referências que nós vamos linkar nesta noite. Então, capítulo 6 de Apocalipse, a partir do primeiro versículo, e nós vamos ler até o versículo 6, onde termina então o assunto do terceiro selo. O título desse capítulo é assim: o Cordeiro abre os selos. E agora
nós vamos ver o primeiro selo. O versículo 1 diz assim, continuando a visão de João, né? Ele diz: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Já vamos para o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. E agora, já no terceiro selo, versículo 5 diz: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma coisa, e ouvi como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Só até aqui. Só até aqui. Hoje nós vamos nos ater a esses 6 versículos, né? Nós temos um pouquinho de tempo, e nós vamos nos ater a estes 6 versículos, os 3 primeiros selos. Apocalipse, então, capítulo 6. O Cordeiro, nesse capítulo 6, ele abre os selos. Será que vocês lembram, na ministração anterior, João estava chorando. Ele viu o trono do Senhor, viu um livro, e ele estava chorando, porque ninguém era digno de abrir aquele livro. Então não havia ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, nem abaixo do céu, nem na terra. Não havia quem digno. E então foi dito a João que um poderia abrir, o cordeiro que venceu. E esse cordeiro, agora João vê esse cordeiro no capítulo 6, abrindo um selo de cada vez, né? E João, ele vê o Cordeiro de Deus abrindo esse primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem. Interessante, esse presente capítulo marca o início sombrio, irmãos. Agora o capítulo 6 começa a marcar o início sombrio da grande tribulação, né? A partir desse capítulo 6, João ele começa a observar as coisas que vão acontecer na grande tribulação. Esses acontecimentos, irmãos, terão lugar logo após o arrebatamento da igreja por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a partir do capítulo 6, coisas que irão acontecer, elas acontecerão após o arrebatamento da igreja. Pastor, por que o senhor crê nisso? Eu creio nisso por causa daquelas referências que eu quero lhe convidar a ler comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, por isso eu falei para os irmãos que a gente não vai se estender muito, né, para a gente ir às referências. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51 e 52. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Diz assim, ó:
que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E ainda, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está no finalzinho de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. Olha o que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Então não vamos primeiro das pessoas que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, dizia o apóstolo Paulo. Então, o Senhor vai tomar para si aqueles que creram nele antes da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10. Agora, voltando aqui para o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10. Olha o que diz no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Deus, Ele vai te e me guardar desta provação, talvez dessa grande tribulação, porque nós guardamos a palavra. O Senhor vai nos guardar disso. Mas nós vamos estudar esse capítulo 6 em conjunto com o capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo também escatológico. Nós daqui a pouquinho, quando nós estivermos ainda vendo alguns versículos, nós vamos notar palavras análogas, paralelas com as de Mateus capítulo 24, para a gente entender o que acontece então nesse capítulo 6. A voz desse animal que João ouve, diz: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e quando um dos 4 viventes, um desses 4 animais, depende da sua tradução, dizendo como se fosse a voz de trovão, vem. Que animal é esse? Que animal é esse? E eu disse para vocês que uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia explica por ela mesma, E se nós voltarmos um pouquinho nos nossos estudos, no capítulo 4, versículo 7, Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, nós vamos descobrir que animais são esses.
Descobri que animais são esses. E esses animais, irmãos, eles não são animais diabólicos. Eles são animais, eles são seres viventes com a aparência de animal, aparência de homem, que estão em volta do trono de Deus, adorando a Deus. Adorando a Deus. Com asas, com olhos, adorando a Deus, em volta do trono de Deus. Eu quero ler com você esse versículo. Capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz. O primeiro ser vivente, e olha a palavra de característica do livro de João, do livro de Apocalipse, semelhante. Ele diz assim, o primeiro, Apocalipse capítulo 4, versículo 7, diz, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a um novilho, dependendo da sua tradução, é boi. O terceiro tem o rosto como semelhante ao rosto de um homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, que ser vivente é esse que está falando com o cavaleiro que vem num cavalo? Né? Quem é esse? Esse cavaleiro que vem num cavalo. Quem é esse? Pela ordem desse Apocalipse capítulo 4, versículo 7, quem estava falando para ele era esse que tinha a aparência de leão. Esse foi o primeiro que estava falando com ele. E João ouviu ele falando, viu e ouviu ele falando. E aí, versículo 2 diz, e olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. É muito importante, estudantes da palavra do Senhor, prestarem atenção nesse versículo, né? Aparentemente assim, parece que esse cavaleiro que está sobre esse cavalo branco é quem? Jesus, né? Aparentemente. Eu vou mostrar para vocês que nós não podemos considerar que seja Jesus que esteja sobre esse cavalo branco. Mas é um cavalo branco. Cavalo branco não simboliza vitória e tal, guerra e tal. Mas aparentemente, vamos ver. Vamos lá, ele diz, e olhei, só verificando o versículo, depois eu vou mostrar algumas referências. E olhei esse com um cavalo branco que estava sentado sobre ele, e tinha um arco. Tinha um arco, mas cadê as flechas? Só tinha um arco. Cadê as flechas? Parecia guerreiro, mas guerreiro sem flecha? Não é guerreiro. Guerreiro sem flecha não é guerreiro, né? Ó, a aparência de guerreiro, de cavalo branco, aparência de guerreiro. Ele foi lhe dado uma coroa. Então, né? Foi dado uma coroa. E saiu vitorioso até. Saiu vitorioso. Só que ele saiu também para vencer. Jesus Cristo sai de algum lugar para vencer? Ou ele já venceu? Jesus Cristo já venceu. E outra, Jesus Cristo não poderia vir à frente de uns cavaleiros desses, irmãos, porque esses cavaleiros vieram trazer destruições e condenação. E Jesus não veio para fazer isso. Jesus Cristo veio para salvar, para libertar. Então, não podemos considerar essa pessoa, esse cavaleiro sentado nesse cavalo, como uma pessoa de Jesus. Vocês entenderam? Agora eu vou fazer uma referência com vocês. Ó, encontramos primeiro, a gente falando desses cavalos, né, de várias cores de cavalo, a gente encontra uma referência em Zacarias. Algumas Bíblias têm também referência, é bem fácil a gente encontrar em Zacarias. Zacarias, irmãos, é o penúltimo livro do Velho Testamento, ali antes de Malaquias. Vamos abrir lá. Zacarias capítulo 1, no versículo 8, a gente encontra Zacarias falando dos cavalos, das cores de cavalos. Aí alguns até vai ver ali uma cor chamada baio, né? Verde e amarelo, vai chamar baio, eu creio. Zacarias capítulo 1 e o versículo 8, a gente encontra ali, olha, Zacarias 1,
capítulo 1, versículo 8, Zacarias, profeta, ele diz assim: tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murteiras que havia entre um vale profundo. Atrás dele também tinha os cavalos vermelhos, tinham cavalos baios e tinham cavalos brancos. Então, a gente encontra essa referência de cores de cavalos. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que esses cavalos têm essa característica. Quanto ao cavaleiro, irmãos, olha lá, não é bom considerarmos que seja a pessoa de Jesus Cristo. Isso, se a gente lê assim rapidinho, a gente até confunde. Opa, como Jesus Cristo está vindo aqui no cavalo? Não, a gente não é bom que nós considere. Vamos ver. Em Mateus capítulo 24, versículo 5. Mateus capítulo 24, versículo 5. Olha o que diz. Como eu falei para os irmãos, Mateus capítulo 24 é um capítulo escatológico, em que Jesus Cristo fala das coisas do fim dos tempos. No versículo 5, Jesus Cristo adverte, Jesus Cristo adverte que viriam muitos parecidos com ele, mas que seriam enganadores. Então aquele cavaleiro que está sobre o cavalo branco, lá que a gente lê em Apocalipse, está mais para ser o anticristo, para ter a aparência de Cristo, mas não tem o poder, a glória, a majestade de Jesus Cristo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 5, diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se a gente não prestar atenção, quando a gente lê esse versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse, até a gente se engana também, Olha Jesus Cristo aqui vindo num cavalo branco, não, nada disso. No versículo 12, o cavaleiro não tinha flecha, e ele saiu para vencer, mas Jesus Cristo venceu. Mateus capítulo 16 e versículo 33, o que diz? O que diz? Não tem versículo 33 no 16. 16, 33. Não. Poxa, então eu botei errado. Eu botei errado mesmo. Eu escrevi errado. Oh, Jesus. Mesmo. Desculpe, irmãos, eu escrevi errado. Jesus Cristo, vamos passar esse aqui, que esse aqui eu escrevi errado. Olha, eu fiz tanta questão de prestar atenção em tudo. Olha, eu escrevi errado e agora eu estou com ele na mente e vi errado, Jesus. Misericórdia. Oh, Senhor. Não, então vamos passar esse aqui, irmãos. Jesus disse, eu venci. Realmente, eu errei, irmãos. Eu errei, desculpe. Eu venci, Eu venci o mundo. Oh, Jesus, misericórdia. Só a graça. Só a graça, Jesus. Misericórdia. Eu venci. Jesus venceu. Eu marquei errado ali o versículo, agora não estou achando aqui. Muito bem. Nós não devemos considerar o cavaleiro como Jesus, mas sim considerá-lo como o anticristo. Segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem. Estava então o primeiro
selo já aberto. E agora, aberto o segundo. O segundo selo agora está sendo aberto. A voz do segundo animal, pela ordem desse Apocalipse capítulo 4, versículo 7, agora é um novilho, ou então um boi, né, que tinha aparência de novilho ou aparência do boi. Vem. E quando ele disse, vem, irmãos, essa ordem não é para João. Né? Se a gente lê assim meio que rapidinho, até parece que a ordem é para João. Vem cá, João. Não é para João. É para o cavaleiro. Né? Esta ordem é dada ao cavaleiro, para ele entrar em cena, e não João. Então vocês viram? O primeiro, então, veio com o cavalo branco, e alguém confunde com Cristo, mas é o anticristo, pode ser considerado assim como o anticristo. O segundo não é para João vir, mas é o cavaleiro que vem com o cavalo. Interessante isso. E saiu outro cavalo, e agora o cavalo é vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O trabalho desse segundo, então, era trazer o quê? A guerra. Era para trazer a guerra. Viu? Segundo, o primeiro anticristo, aí as pessoas pensavam que era Cristo, com a aparência de Cristo, isso tudo é grande tribulação. E agora o segundo vem trazer a guerra. E aí a gente vai encontrar em Mateus, no capítulo 24, falando sobre rumores de guerras e terremotos. E a gente tem visto isso, né? Tem visto isso. Mas Jesus Cristo diz que ainda é o princípio das dores. E quando Jesus Cristo diz que é o princípio das dores, ele se refere à mulher grávida, né? Que as dores começam a aumentar para então nascer a criança. E nós estamos vivendo momentos tais como esse, princípios das dores. Já estamos vivendo nesses últimos tempos em que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, homens e mulheres que creram, que seguiram, que receberam Jesus Cristo como Salvador, que receberam Jesus Cristo nos seus corações e vivem como homens e mulheres de Deus. Jesus Cristo vem buscar esses princípios das dores. O vermelho é também um símbolo de guerra, né? A rosa vermelha é símbolo de amor, né? De carinho, de amor. Mas o vermelho também é símbolo de guerra. E a gente encontra em Apocalipse, várias referências em Apocalipse, mostrando que é desfavorável essa cor vermelha. Apocalipse capítulo 12, e versículo 3. Espero não ter anotado errado aqui as referências, né? Tanto cuidado, a gente sempre passa uma ou outra. Viu-se também outro sinal no céu, Apocalipse mesmo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um quê? Um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Então a cor vermelha em Apocalipse, ela é meio que desagradável, desconfortável, desfavorável. Apocalipse capítulo 17, versículo 3 e 4. Apocalipse 17, versículo 3 e 4. Olha lá. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Que cor que é escarlate? Verde? Vermelha. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver essas coisas depois. Agora eu quero nós vamos ver no estudo. Vamos ver no estudo esses assuntos. É verdade. Vamos ver no estudo esses assuntos. Então eu quero mostrar para os irmãos, em Apocalipse, a cor vermelha é desfavorável, né? Quando a cor vermelha na rosa, para nós é amor, romance, mas em Apocalipse é desfavorável.
capítulo 12, versículo 12, capítulo 18, versículo 12 e versículo 18, olha só, versículo 12 e versículo 18, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Isso é coisas da Babilônia, trazendo de novo a cor vermelha, sendo desfavorável. Mateus capítulo 24, versículo 6 e o versículo 8. Mateus capítulo 24, versículo 6 e versículo 8. Portanto, se levantará o quê? Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Antes, no versículo 6 diz: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Vocês estão vendo? Estão vendo essas coisas por aí? Estão vendo? Estão? Mas ainda não é o fim. Estava falando com o pastor, nosso querido pastor, um dos nossos queridos pastores, 89 anos, e eu dizia: pastor amado, quantos anos o senhor tem de ministério? Eu disse: rapaz, já perdi a conta. Eu disse: irmão, já viu algum momento desse da igreja estar dizendo o que está vivendo hoje? Ele disse: não, nunca vi isso. Jesus Cristo está próximo para buscar os seus filhos. Próximo. Está próximo. Ora vem, Senhor Jesus, buscar a sua igreja. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O terceiro selo, hoje, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. A voz do terceiro animal, pela ordem, então, era a voz do ser vivente, semelhante ao homem. Semelhante ao homem. O ser vivente chamou o cavalo, e este apareceu para cumprir a sua missão. Vem cumprir a sua missão. E agora esse tem a característica especial. Que característica essa ele tem? E eu vi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E agora? O que é isso? O que é isso? E agora esse cavalo e cavaleiro são responsáveis então para trazer a fome sobre a terra. No entanto, eles vão trazer, mas eles vão impedir que a raça humana seja toda dizimada pela falta de alimento. Ei, praga de gafanhoto aqui? Jesus, misericórdia. É mesmo, Jesus. E praga e peste, e doença e tudo mais. Esse é responsável por não matar toda a raça humana, dizimar a raça humana com a falta de comida. Por isso que está assim, uma medida de trigo. Sabe o que quer dizer a balança? A balança quer dizer, sabe o que? Justiça, mas também quer dizer moderação. Um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá. Medida, E haverá fome. A gente acabou de ler.
Mateus capítulo 24, no versículo 7, rumores, terremotos, no versículo 7 diz, e haverá fome, A incumbência do cavaleiro, desse terceiro cavaleiro, é evitar que a fome varra toda a humanidade, irmãos. Daí a balança. A balança sabe para quê? Para fazer um racionamento. Alguém já sofreu racionamento de água por aqui? Não. Já sofreu o quê? É mesmo? Racionamento de água? É mesmo. Aqui? Né? No Rio de Janeiro tem muito disso, né? No Rio de Janeiro tinha muito de racionamento de água. Até energia teve uma época que tinha uns apagão lá no Rio de Janeiro, eu lembro disso aí. Racionamento de comida. E esse terceiro cavalo ali, são responsáveis por isso. Mas também a fome. Por causa de que a fome? Notaram que antes, o que veio antes foi o cavalo de guerra? Os irmãos já viram em guerra como causa a fome a muitas pessoas? É por isso essa ordem desses cavalos. Que coisa, né? E aí nós vamos, semana que vem, então, vamos continuar na abertura do quarto selo. E o último cavalo. E depois os outros selos serão abertos. Também nós teremos ver um por um. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja sobre a sua vida. Semana que vem eu venho reparar também esse versículo que foi colocado a referência. Eu já achei ele. Está em João 16, 33. Oh, Jesus, então eu errei ali na hora do digitar. João 16, 33. Verdade, deixa eu ler. João 16, 33. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Eu livro de João e eu lembrei. Que bênção, graças a Deus. Você vê quando as referências às vezes fogem da memória e a gente escreve, às vezes escreve uma referência e pensa em outra. Glória a Jesus. Referência é João capítulo 16. Verdade, querido. Amém. Glória a Deus. João capítulo 16 está assim. Aqui, ó. Exatamente. João capítulo 16, versículo 33 diz: estas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que acontece? Eu venci o mundo, Jesus. Então Jesus não vai vencer, né? Jesus Cristo já venceu. Aquilo que nós estávamos falando, nós não podemos considerar então o primeiro cavalo que Jesus Cristo estivesse como cavaleiro, tá? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Quero fazer uma oração antes de nós terminarmos. Antes de nós terminarmos, quero orar